Vamos iniciar aqui um resumo da matéria de máquinas térmicas e motores. Apesar que nessa matéria vamos dar mais ênfase em motores de combustão interna, já que são máquinas que trabalham alimentadas pelo calor. E é um assunto muito mais interessante, visto que quase todo mundo se interessa por veículos automotores. Vamos começar falando um pouco da história dos motores de combustão interna. No ano de 1854, o primeiro projeto de um motor de combustão interna foi patenteado na Itália pelos engenheiros Eugênio Barsanti e Felice Matucci. O projeto consistia na utilização da energia de expansão de gás liberada pela combustão de uma mistura explosiva de ar e hidrogênio para movimentar um pistão e transformar este movimento linear em um movimento rotativo, com o uso de uma árvore manivela. Este motor nunca foi produzido em quantidade. Em 1860, o belga Jean-Etienne Lenoir utilizou o conceito de Barsanti para criar um motor dois tempos, da figura aqui, que utilizava gás explosivo com o uso de uma vela de ignição para iniciar a queima. Em 1863, Lenoir criou uma carruagem motorizada de 3 rodas, chamada Hippomobile, é o que eu dou a figura aqui, equipada com um motor por ele projetado de 2.543 cm3 de cilindrada, que queimava petróleo, e fez uma viagem teste. Ao longo da vida, a Lenoir vendeu aproximadamente 350 desse veículo. Em 1870, o alemão Samuel Marcos instalou um motor de combustão em um carro transportador, com o diferencial de que este seria o primeiro uso de derivados de petróleo como combustível, batizado de Marcos I, para o transporte de pequenas mercadorias. Após alguns anos trabalhando em técnicas de sistema de ignição de baixa tensão e sistema de carburação, em 1888 o Marcos apresentou seu segundo projeto, o Marcos II, que é o da figura aqui. Durante os anos que Marcos trabalhava no projeto do Marcos II, outro alemão, Nikolaus Otto, desenvolvia seu conceito de ciclo Otto, com os 4 tempos de funcionamento do motor: admissão, compressão, explosão e descarga. Otto criara o primeiro motor de combustão interna eficiente que queimava combustível dentro do cilindro, em uma câmara de combustão propriamente dita. Em 1876, juntamente com Gottfried Daimler e o Irtran Maybach, fizeram esse motor. Antes disso, Otto já havia empregado o conceito de Lenoir em outros motores. O conceito do motor de 4 tempos criado por Otto seria o padrão da maioria dos desenvolvimentos que viriam a seguir, que é o de hoje. Carl Benz, em 1879, criaram um motor 2 tempos, baseado no ciclo Otto. Utilizou novamente este conceito e criou seu próprio motor de 4 tempos, que foi empregado no famoso Benz Motorwagen, de 1885, que é o da figura. O primeiro automóvel produzido comercialmente com motor ciclo Otto, lançado ao público oficialmente em 1886. Rudolf Diesel também estava desenvolvendo seu ciclo de funcionamento de motores de combustão interna, baseado no modelo de ignição por compressão, que foi apresentado em 1900 ao público, que é esse aqui da figura. Alguns anos depois, em 1923, o primeiro carro de produção equipado com motor de ciclo diesel seria lançado um modelo da Benz. Começando agora a nossa matéria, o que são motores de combustão interna? Os motores de combustão interna realizam um trabalho mecânico através da transformação da energia térmica proveniente da combustão do combustível, isto é, a queima do combustível injetado no motor, faz com que através do calor as peças mecânicas se movimentem. Vamos falar aqui dos motores ciclo Otto e os motores ciclo diesel. Os motores ciclo Otto, que é o da figura, funciona em um processo de aspiração da mistura ar-combustível e depois promove a combustão pela queima da mistura através de uma faísca. Já os motores ciclo diesel aspiram apenas o ar e logo após a compressão é pulverizado o combustível, resultando na queima devido ao elevado calor e pressão gerados pela compressão do ar de admissão. Componentes fixos do motor. Primeiro vamos falar do bloco do motor. Vou falar meio resumido, tá?
O bloco do motor é considerado a principal estrutura do motor, é onde são fixados e acoplados os componentes que compõem o motor, seja direta ou indiretamente. A sua construção do bloco requer muita tecnologia, tendo que observar o tipo do motor, a sua temperatura, as pressões que serão exercidas e o processo de dilatação e contração do material. Os cilindros podem ser fixos ou removíveis. Os cilindros removíveis têm o formato de tubos, nos quais formam as paredes do cilindro, e são denominadas camisas, que são a parte de dentro. As camisas podem ser do tipo molhada ou seca. O tipo molhado é aquele na qual a água do sistema de arrefecimento tem contato direto com a camisa. O tipo seca é aquele que faz contato indireto através do bloco. As camisas, quando desgastada, podem ser substituídas por outras, novas, dando assim sobrevida ao bloco do motor. Cabeçote da figura. Como o nome diz, é a cabeça do motor, e devido à sua construção é a parte responsável de conduzir a entrada e saída do ar e do combustível dos cilindros. Geralmente construído uma liga de alumínio para dissipar o calor. O cabeçote, que é o da figura, é constituído de um corpo fundido com dutos ou vias, por onde a mistura de ar mais combustível é direcionada até as sedes das válvulas, ou o comando de válvulas, responsável pela abertura e fechamento das válvulas. Cárter. A cárter é a parte aqui de baixo do bloco do motor. É a parte inferior. Cobre os componentes inferiores do bloco do motor e serve de depósito para o óleo lubrificante. Sua função é manter um certo nível de óleo, de modo a garantir a lubrificação do motor. Os componentes, vamos falar um pouco dos componentes móveis do motor de combustão interna. O pistão, como todo mundo deve conhecer mais ou menos, é a parte do motor que participa do ciclo do funcionamento e inicia o trabalho mecânico. A partir da expansão dos gases, que após a combustão, transmite e amplia uma energia resultante. Ele recebe a força de expansão, transmitidos à biela, por intermédio de um pino de aço. O pistão de motor de combustão interna funciona em condições particularmente desfavoráveis para regimes de rotações de 3.600 RPM, ele para 120 vezes por 120 vezes por segundo entre cada parada. Ele atinge uma velocidade de 70 km por hora. No momento da explosão, recebe um impulso de mais ou menos 20 mil newtons, cerca de 2.000 kg, 30 vezes por segundo. Sua temperatura sobe de 350 no centro da cabeça e cerca de 150 a 200 graus centígrados na extremidade final da saia. No processo de movimento, a sua dilatação é muito grande. Em temperatura ambiente, o pistão deve ser ajustado no seu cilindro, com uma certa folga, para que o mesmo, depois de ter atingido a sua temperatura de trabalho, ainda deslize livremente. As folgas de dilatação ocorridas na fabricação do pistão dependem das seguintes situações: diâmetro, os metais que compõem o pistão, a forma, o regime de rotação do motor, o sistema de refrigeração e as condições de emprego do motor e do tipo de combustível que vai ser empregado. A biela, a parte que vai junto com o pistão, é a peça que faz a ligação entre os pistões e o eixo de manivelas. Pode ver aqui na figura. Ela recebe o impulso dos pistões transmitindo ao eixo das manivelas ou virabrequim. O movimento dos pistões gera no virabrequim, através da biela, um movimento rotativo resultando na força nos eixos do equipamento. O virabrequim, também chamado de eixo de manivela, tem a função de converter a força criada nos pistões do motor em uma força que gira as rodas do automóvel em um movimento circular, de modo que o carro possa ir para a frente. A linha do eixo é um conjunto de munhões, pontos fixos de arrefecimento, dos bancais de fixação do bloco, nos quais gira o virabrequim apoiado no bloco do motor. Os moentes são as partes do virabrequim que se apoiam às bielas. O interior do virabrequim contém ainda dutos especiais por onde circula o óleo necessário à lubrificação dos munhões e dos moentes. As válvulas de admissão e as válvulas de escape, que são elementos metálicos responsáveis pela vedação da abertura
da admissão do ar e pela vedação dos orifícios de saída dos gases da combustão. Existem dois tipos de válvulas, a válvula de admissão e a válvula de escape. De admissão que entra e de escape que sai. A primeira se abre para permitir a entrada da mistura, combustível e o ar no interior dos cilindros, e a outra é do escape para dar saída dos gases queimados na combustão. Comando de válvulas. Quem manda na abertura das válvulas é o comando de válvulas. Um eixo formado por ressaltos excêntricos descentralizados, também chamados de cames, responsável por empurrar o estucho e abrir as válvulas. Este eixo é movimentado pelo virabrequim através de correia, corrente ou engrenagens. A função desse eixo é abrir as válvulas de admissão e escape, respectivamente, no tempo de admissão e do escapamento. Os casquilhos ou bronzinas são as buchas que contêm uma grande quantidade de cobre, ou manganês e zinco, e são colocadas entre as superfícies de contato na parte interna da biela e capa, como também na parte interna dos mancais e apoio do virabrequim. Tem a função de diminuir o atrito entre o eixo e seu apoio. Sistema de alimentação. Vamos falar do sistema de alimentação dos motores. Primeiro, o sistema de alimentação de ar. O sistema de alimentação de ar é projetado para suprir o motor de ar limpo, oxigênio, em quantidade que garanta o melhor rendimento do combustível durante o processo de explosão e, consequentemente, o funcionamento do motor. O circuito envolve a admissão de ar, filtragem, participação na combustão e exaustão, ou escapamento dos gases para o meio exterior. O ar expirado pelo motor deve obrigatoriamente passar por filtro de boa qualidade, que garante a retenção das impurezas que acompanham esse ar. Dentro do filtro de ar, tem como principal função reter os contaminantes, como poeira, fuligem, areia e demais impurezas presentes que venham no ar, assegurando que só o ar limpo chega ao sistema do motor, na quantidade ideal para mistura ar-combustível. Os elementos filtrantes de reposição devem ser substituídos regularmente como parte de rotinas de manutenção. Sistema de alimentação do combustível. O sistema responsável por introduzir o combustível no motor, misturando com o ar, no cicloto, a misturar ar-combustível. No motor, a gasolina com a introdução de catalisadores, e o sistema de alimentação foram obrigados a eliminar os carburadores no sistema moderno, né? Encontrando-se agora o sistema de alimentação de combustível para no motor ciclo diesel é constituído pelo reservatório de combustível, tubulação de baixa alta pressão, tubulação de retorno, bomba alimentadora de combustível, filtros, bomba injetora, bicos, injetores. No diesel é ignição por compressão e no ciclo Otto por centelha elétrica, que é a vela. Sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento tem por objetivo absorver o excesso de calor gerado durante o funcionamento do motor, mantendo a temperatura dentro dos limites especificados no seu projeto. Ou seja, controlar a temperatura ideal dentro da faixa de operação do motor. Existem dois tipos de sistema de arrefecimento básico. Através do ar direto, é o sistema aplicado através de ventoinha, que nada mais é do que um ventilador acionado pelo próprio motor, que gera um ar passando pelas aletas, nos cilindros e nos cabeçotes, resfriando os mesmos. E por meio líquido, largamente utilizado atualmente, um sistema que tem como equipamentos mais importantes a bomba d'água, o próprio radiador que todo mundo conhece, e o ventilador. O radiador todo mundo já viu num carro, todo mundo conhece, é denominado radiador, o equipamento mais utilizado atualmente. É utilizado em todos os carros refrigerados a água, o dispositivo principal do sistema de arrefecimento por meio líquido, destinado a retirar o calor do líquido resfriador que circula no motor pela passagem de ar através de um conjunto de tubos e colmeia. É um trocador de calor. Vamos falar agora do princípio de funcionamento dos motores de combustão interna. Processo de combustão nos motores. Os termos combustão e explosão são usados no processo do funcionamento do motor, porque seu princípio de funcionamento baseia-se no aproveitamento da energia liberada na reação do combustível com o ar, que é no ciclo Otto,
ou sob pressão no ciclo diesel, que ocorre dentro do cilindro. Fases ou tempos de funcionamento dos motores. Para o maior entendimento sobre os motores, o funcionamento dos motores, é importante conhecer alguns termos. PMS, ponto morto superior, posição do êmbolo mais próximo à parte superior do broco. Ponto morto inferior, que é o PMI, posição do êmbolo mais próximo ao virabrequim ou à árvore de manivela. Câmara de compressão, volume que fica no cilindro depois que o êmbolo atinge seu ponto máximo, no ponto morto superior, também chamada de câmara de combustão. Curso do pistão, espaço linear percorrido pelo pistão ou êmbolo do ponto morto inferior ao ponto morto superior ou vice-versa. As fases que caracterizam o ciclo dos motores são as mesmas em qualquer motor alternativo de êmbolos e seguem os seguintes passos. Introduz-se ar ou a mistura ar-combustível no cilindro. Comprime-se o ar ou essa mistura ar-combustível, depois tem a queima ou combustão da mistura. Ocorre a expansão dos gases resultantes dessa combustão, gerando trabalho para o sistema. E no final ocorre a expulsão desses gases. Motor de dois tempos mecânicos. Seu ciclo é constituído por dois tempos. O próprio pistão funciona como válvula deslizante. Normalmente esses motores não têm válvulas. No primeiro tempo, que é a admissão e compressão, o pistão sobe comprimindo a mistura no cilindro. Depois acontece a ignição e a combustão da mistura. No segundo tempo, que é a combustão e escape, os gases da combustão se expandem, fazendo o pistão descer, comprimindo a mistura no cárter. O pistão abre a janela de exaustão, permitindo a saída dos gases queimados. Lembrando que todo motor dois tempos deve ter óleo lubrificante misturado no combustível para adequada lubrificação do motor. Em alguns modelos de veículos, principalmente os mais antigos, era necessária a adição do fluido lubrificante no lado do abastecimento, juntamente com o combustível. Em outros, havia um reservatório para o combustível e o outro para o óleo da lubrificação do motor. O sistema misturava automaticamente gasolina mais o óleo antes da admissão. Motor de 4 tempos mecânicos, que a maioria dos carros usam hoje, né? Primeiro tempo, admissão, definido pelo movimento do pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Neste instante, a válvula de admissão se abre e a mistura de ar e combustível é vaporizada e aspirada para o interior do cilindro. Segundo tempo, compressão. Ocorre quando a válvula de admissão se fecha, à medida que o pistão se desloca para o ponto morto superior. Comprime-se a mistura de combustível e ar. O virabrequim executa outra meia volta, completando a primeira volta completa. Terceiro tempo, combustão. Ocorre pouco antes do pistão atingir o ponto morto superior. O sistema de ignição transmite corrente elétrica à vela, fazendo saltar uma centelha entre os eletrodos, o que provoca logo a inflamação da mistura, que se encontra fortemente comprimida. Os gases de expansão resultante da combustão forçam o pistão do ponto morto superior ao ponto morto inferior. O virabrequim efetua outra meia volta. Quarto tempo, escape. É o tempo decorrido após a queima da mistura e a expansão dos gases. É o momento em que a válvula de escape se abre. Os gases queimados são forçados para fora do cilindro, quando o pistão se movimenta do ponto morto inferior para o ponto morto superior. O virabrequim executa outra meia volta. Vamos falar agora de características técnicas de desempenho. Cilindradas. O que é cilindradas? É o volume total deslocado pelo pistão em seu curso entre o ponto médio inferior, ponto morto inferior, e o ponto morto superior, multiplicado pelo número de cilindros do motor, tendo a unidade de volume em centímetros cúbicos. E tem a seguinte fórmula. A fórmula é essa aí. C igual a π D2 sobre 4 vezes o curso vezes o número de cilindros. E o D é o diâmetro.
Para melhor entendimento, vamos calcular aqui um exemplo de um motor de combustão ciclo Otto, tendo os seguintes dados: motor dianteiro longitudinal, número de cilindros 4, diâmetro do cilindro 86 mm, curso do pistão 86 mm, taxa de compressão 9,2 para 1. Usando a fórmula, C igual a π vezes 8,6 ao quadrado, dividido por 4, vezes 8,6, que é o curso, vezes 4 pelo número de cilindro, que vai dar igual a 1998,229 centímetros cúbicos. Então, de acordo com esses cálculos, na equação que foi dada, possibilitamos definir a cilindrada desse motor como 2.000 centímetros cúbicos, ou 2,1 litros, que é popularmente conhecido como 2.0, como é conhecido nos carros hoje. Relação ou taxa de compressão. A taxa de compressão é a relação matemática entre o volume da mistura aspirada pelo pistão que está dentro do cilindro, somado ao pequeno volume da câmara de combustão, que será posteriormente comprimido no espaço da câmara de combustão no segundo tempo do motor, antes que se inicie o processo de queima. Do ponto de vista termodinâmico, a taxa de compressão é diretamente responsável pelo rendimento térmico do motor. Assim, quanto maior a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético que o motor estará fazendo do combustível consumido. Potência mecânica. Vamos aqui recordar um pouco das aulas de física sobre o trabalho mecânico e observar os seguintes fatores. Letra A. Uma força medida em newtons que atua por impulso ou por tração. Letra B. Um deslocamento do ponto da ação dessa força. Esse deslocamento é medido em metros da direção em que a força provoca o movimento. O produto da multiplicação da força M, newtons, pela distância M, fornece a quantidade de trabalho efetuado em joules. O joules, J, é a unidade do trabalho mecânico newton vezes metro. Para um trabalho fornecido pelo pistão de um motor que recebe durante o seu curso motriz um impulso médio de 1.800 newtons, admitindo-se um curso de pistão de 80 mm, 0,8 metros, o trabalho efetuado a cada explosão será de 1.800 newtons vezes 0,08 metros, que é igual a 144 joules. Esse impulso de 1.800 newtons, atuando sobre uma distância de 0,08 metros, produz um trabalho equivalente a um impulso de 144 joules, atuando sobre uma distância de 1 metro. Agora, caro aluno, faça uma pesquisa sobre a conversão do exemplo a seguir, de joules por segundo, para cavalo motor, que é muito mais usado quando se especifica o motor no carro. 1 joules por segundo é igual a 1 watts, 1000 joules por segundo é igual a 1 kW, 1000 joules por segundo é igual a 1,36 cavalo, ou 1 cavalo é igual a 736 joules por segundo. A pressão média efetiva permite então calcular o trabalho efetivo fornecido pelo motor. Este trabalho é tanto maior quanto maior a superfície S do pistão. Quanto mais longo é o curso S minúsculo e quanto maior for a quantidade de cilindros. Vamos a um exemplo. Que trabalho fornece a cada curso motriz um pistão de 56,5 mm, convertendo em centímetro 5,65 centímetros de diâmetro, efetuando um curso S de 70 mm, convertendo em metros 0,07 metros, sob uma pressão média de 8 bar, 80 kg por centímetro quadrado, onde superfície do pistão S maiúsculo é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4. Impulso, π vezes d ao quadrado dividido por Pm, que tudo isso é dividido por 4. Trabalho, π vezes d ao quadrado vezes Pm vezes S dividido por 4. Lembrando que o impulso, corrigindo aí, é π vezes o diâmetro ao quadrado vezes Pm
que é dividido por 4. Lembrando também que o π vale 3,14. Potência efetiva. A potência de um motor é determinada pela quantidade de trabalho que aquele pode fornecer em um segundo, isto é, pelo número de joules por segundo. A unidade de potência atual é o quilowatts, ou watts para os motores pequenos. Para calcular a potência de um motor, basta calcular a quantidade de trabalho que este é capaz de fornecer em um segundo. Essa quantidade de trabalho obtida em joules por segundo será transformada em watts ou em quilowatts, conforme a equivalência dessas unidades. 1 joule por segundo, 1 watts. 1000 joules por segundo, 1 quilowatts. 1000 joules por segundo é igual a 1,36 cavalos das antigas unidades, ou 1 cavalo igual a 736 joules por segundo. Então, a potência efetiva de um motor pode ser calculada pela seguinte fórmula, que é essa aqui. Potência efetiva é igual a π vezes d ao quadrado, vezes Pm, vezes S, vezes N, vezes I, maiúsculo, vezes 10. Dividido por 4, vezes 60, vezes 2, vezes 1000. Onde o π é 3,14, o d minúsculo corresponde ao diâmetro do cilindro em centímetro. O Pm, pressão média em bar. O S minúsculo, curso do pistão em metros. O N, regime do motor em rotações por minuto. O I maiúsculo, número de cilindros. O numerador 10 transforma a pressão média dada em bar, de modo a efetuar um impulso médio em newton por centímetro quadrado. E o denominador 1000 permite obter o resultado em quilowatts. Atualmente, dão mais valor indicativo do torque do motor do que a potência. É que quando você vai estudar, vai conversar na prática sobre o motor, sobre os motores no caso, se fala muito mais no torque que o motor vai gerar, e não muito na potência. Na verdade, o torque do motor depende diretamente do impulso transmitido dos pistões ao virar brequim. Vamos agora falar sobre as causas do baixo rendimento dos motores de combustão interna. Quais são os principais problemas? Primeiro, baixa pressão de óleo. A baixa pressão de óleo pode ser causada pela bomba de óleo com desgaste ou defeituosa, diluição do óleo lubrificante por água ou combustível, filtro de óleo parcialmente obstruído, folga excessiva nas bronzinas, peneira de sucção parcialmente obstruída, superaquecimento do motor, válvula de alívio de pressão defeituosa, consumo de combustível acima do normal. O consumo de combustível acima do normal pode ser causado por condições defeituosas das válvulas, falhas no carburador, ou na bomba injetora, ou no bico injetor, método ou condição de operação do veículo, perda de compressão devido a anéis gastos e camisas ou cilindros na mesma condição, ponto de injeção ou ponto de ignição fora do especificado. Consumo excessivo de óleo lubrificante. O consumo excessivo de óleo lubrificante indica que uma quantidade de óleo lubrificante está sendo queimado na câmara de combustão. Isso acontece principalmente por alteração da pressão da abertura da válvula de alívio de pressão, anéis gastos presos ou quebrados, camisas ou cilindros gastos, hastes e guias das válvulas com desgaste, vazamento através de juntas e retentores. As falhas de funcionamento. Às vezes poderão ocorrer falhas no funcionamento do motor. As causas mais comuns dessas falhas são as seguintes: carburador, bomba injetora ou bico injetor com regulagem inadequada, contaminação do combustível, detonação. O que é detonação? A famosa batida de pino, aquele ruído que é semelhante ao som de pinos de aço batendo um contra o outro. Entrada falsa de ar no sistema de alimentação, falhas no sistema de ignição ou no sistema de injeção, motor superaquecido, perda de compressão através dos anéis ou das válvulas, velas sujas
e inadequadas. Os ruídos do motor. O que pode ser causado os ruídos do motor? Detonação, que já foi falado antes. Folga ou desgaste axial excessivo do virabrequim. Folga ou desgaste excessivo das bronzinas. Folga ou desgaste excessivo entre os elementos de sincronismo do comando. Tuchos, balancinhos, válvulas, correntes e etc. Folga ou desgaste lateral excessivo das bielas. Folgas ou desgaste excessivo das buchas do pé de biela. Folga ou desgaste excessivos entre o pistão e o cilindro. Vou lembrar você, aluno, que atualmente os motores estão bastante evoluídos, principalmente no que diz respeito ao setor automobilístico. Citei anteriormente no curso, em um vídeo, sobre os motores híbridos, que são os que usam mais o motor elétrico do que o motor de combustão, apesar de que existem os dois ao mesmo tempo. Sendo que este, além do motor de combustão, além de ser usado para aumentar a potência do motor elétrico, serve também para carregar a bateria desse motor elétrico. Temos também o motor movido a células de hidrogênio. Lembrando que as grandes indústrias do setor de automóveis estão construindo automóveis que usam a célula de hidrogênio, mas essa não usam o hidrogênio como combustão, e sim para gerar eletricidade. Sendo assim, é um motor elétrico e não um motor de combustão interna. Você, aluno, faça uma pesquisa e procure saber o porquê que essas indústrias não usam hidrogênio como combustão. Não seria mais viável? Na internet a gente vê muito vídeo de pessoas construindo equipamento para usar junto com o motor de combustão interna, um motor que algo que introduz hidrogênio para aumentar o rendimento e economizar o combustível. Não tenho certeza se isso é viável, né? Procure se informar, procure pesquisar mais sobre esse assunto. Então, caro aluno, espero ter contribuído por mais essa etapa desse curso. Não deixe de pesquisar mais sobre o assunto. Um bom profissional deve estar sempre atualizado com as últimas tecnologias. Aí ainda iremos nos encontrar até o final do curso. Então, no momento, bons estudos e boas provas. Estude bastante e pesquise mais. Obrigado e até a próxima.